Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Alguém está vindo pela primeira vez aqui? Então, por favor, se apresentem. Angelita e Júlio, de onde? Contagem. Sejam bem-vindos. Frequentam algum centro lá? Muito bem. Sejam bem-vindos ao Saber Amar, tá bom? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedir ao João Pedro que ore em favor de todos nós, que hoje é um dia muito especial. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui, nesta noite. Sempre, sempre, Mestre, rogando as Tuas bênçãos e a Tua paz em nosso favor. E sempre, Jesus, implorando pela Tua presença aqui conosco. Implorando, Mestre, para que os nossos corações sejam capazes de sentir a presença do Teu Santo Espírito. Nós aqui, Jesus, nesta noite tão especial, nessa data comemorativa, lembrando o dia em que o Geraldinho conheceu o Chico, um dia que faz a todos nós muito felizes, nos lembramos, Jesus, daquele momento em que o Senhor, descendo do monte, olhou para aquela multidão e percebeu que aquela multidão se encontrava muito atribulada, porque não tinha um pastor, porque não tinha um líder. Nós, Mestre, só podemos agradecer pela bênção de termos conhecido Chico Xavier, pela bênção, Senhor, de termos o exemplo augusto desse homem extraordinário que ilumina as nossas vidas. Nós só podemos agradecer, Jesus, porque diante de um mundo tão materialista, saber que há pessoas que cumprem com os teus desígnios, que de fato vivem o teu evangelho, que é o mapa do tesouro. Isso, Jesus, para os nossos corações é uma bênção sem medida. Isso é um tesouro, Mestre, e nós nos sentimos como aquele vendedor que achou a pérola mais preciosa. É assim, Senhor, que nós nos sentimos diante do Espiritismo e diante de Francisco Cândido Xavier. E é com essa gratidão, Jesus, que invade, transborda os nossos corações, que todos nós aqui, querendo aproximar os nossos corações do teu coração, querendo seguir o teu exemplo, mais uma noite aqui, pedimos por mais trabalho, porque todos nós acreditamos, Jesus, do fundo dos nossos corações, que amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, permita, Mestre, que as nossas consciências estejam abertas para perceber a realidade do Espiritismo, que é uma escola maravilhosa para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a encontrar a Tua linda face na face de toda pessoa que chora e sofre na face dessa terra. Ajuda-nos, Jesus, a reconhecer a Tua divina misericórdia no contato com todos os aflitos que perambulam no universo. E ajuda-nos, Jesus, a reconhecer que o Teu Evangelho é um tesouro maravilhoso do qual todos nós precisamos dar conta. E é assim, Jesus, muito gratos, muito felizes, que mais uma vez nós nos ajoelhamos aqui espiritualmente antes do início da nossa reunião. Lembramos da Tua linda e santa face e te dizemos, Senhor, hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco agora na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, João. Imagina. Bom, gente, o João já deu uma palhinha aí, né? Hoje é um dia muito emocionante para nós. A gente está lembrando inicialmente de Maria Santíssima. Nós tivemos aí o dia dela. Eu quero começar agradecendo a vocês. Vocês são um presente na minha vida. E um presente que eu ganhei das mãos de Chico Xavier. Então, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da minha vida, da nossa vida, e
do Grupo Espírita Saber Amar, do Grupo Mediúnico Maria Santíssima, da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, todos aqueles que colaboraram, que nos ajudaram, que serviram na Vinha de Luz Editora, os tempos inesquecíveis também, junto à Mocidade Espírita Precursor e à União Espírita Mineira, e tantas outras entidades que eu pude conhecer pelas mãos de Chico Xavier. Hoje, aliás, começando na noite de ontem, né, 14 de outubro de 1981, eu tive a graça, a felicidade de ver Chico Xavier nessa vida pela primeira vez na cidade de São Paulo, no Centro Espírita União, lá no bairro de Jabaquara. A reunião começou, nós fomos para lá à tardinha, né? Eu tenho que agradecer muito a minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, a carinha dele aí. É ele que nos deu esse presente imenso que são vocês todos, né? São todos esses corações com os quais eu tenho me ligado nesses 43 anos de atividades espíritas cristãs, depois que o conheci, sem desmerecer, é claro, Dona Neném, seu Peralva, que eu conheci antes dele, alguns meses antes. Eu conheci os dois em fevereiro e o Chico em outubro. E nessa jornada, essa foi a responsável, né, por me apresentar Chico Xavier, a quem eu devo tanto, essa tia-avó maravilhosa, que era uma alegria em pessoa, né, esfuziante. Eu acho que a foto mostra bem isso, né? Esfuziante. Aqui está ela e o marido dela. Ela era irmã de minha avó, irmã mais nova de minha avó Carmen. Minha avó Carmen, infelizmente, desencarnou muito cedo. Eu sofri muito, eu tinha 6 anos de idade, não aceitava a morte dela. E, de certa forma, a tia Nair foi a substituta da minha avó, né? E foi ela quem, desde quando eu era criança, falava em Chico Xavier, contava casos de Chico Xavier para nós. E, principalmente, eu ficava assim, eletrizado, né, de ouvir aqueles casos de Pedro Leopoldo, o que o Chico fazia, a mediunidade do Chico Xavier, como que ele comunicava com os espíritos, né? Como que a minha família materna recebeu tantas mensagens consoladoras dos parentes que já tinham desencarnado através dele. E eu cresci nesse movimento, nesse meio. Agradeço imensamente a Pedro Leopoldo, a família Machado de Pedro Leopoldo, que me oportunizou conhecê-lo. Tia Nair, apesar de ter convivido durante a juventude, a infância, a juventude e até se casar em Pedro Leopoldo, ela mudou-se para São Paulo, porque o tio Silvio, que era de Belo Horizonte, foi transferido por trabalho para São Paulo e acabou se ligando lá às atividades espíritas cristãs da capital paulista. Foi muito amiga da Nena Galves, e nesse dia, um pouco antes de 14 de outubro, ela me liga o telefone e fala: Geraldinho, você quer tanto conhecer o Chico Xavier? E ele está vindo aqui em São Paulo, ele vai lançar 2 livros no Centro Espírita União. Eu vou trabalhar no lançamento dos livros, você venha, que eu vou te colocar ao meu lado, você vai trabalhar ao meu lado, comigo. E, de fato, não precisava falar 2 vezes, né? Fui correndo para São Paulo e, nessa noite aprazada, por volta das 6, 6h30, a gente foi para o centro, lá em Jabaquara, que a gente ia ajudar na organização, né? Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Era uma multidão esperando o Chico Xavier chegar. E havia uma mesa muito comprida, assim, no salão. O salão lá é muito grande. E logo eu me sentei ao lado dela, e eles me deram a tarefa de abrir os livros, os quais seriam autografados pelo Chico, né? Assim foi o meu conhecimento com ele, há 43 anos atrás. A noite era 14.
Ele chegou pontualmente às 20 horas e falou rapidamente, fez uma prece, falou rapidamente sobre Allan Kardec. Aliás, ele não falou sobre Allan Kardec, ele falou sobre a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, porque todos os anos o Centro Espírita União fazia uma homenagem ao nascimento de Allan Kardec, não é? Que é 3 de outubro, e convidava o Chico para o Chico ir. Mas, curiosamente, ele nunca elogiava Allan Kardec, nunca reverenciava Allan Kardec, ele sempre falava dos espíritos, da falange do Espírito da Verdade, que codificou, que trouxe à Terra as informações codificadas por Allan Kardec, né? E logo ele se deu à psicografia, ele recebeu uma lindíssima psicografia de Carlos Chagas, falando sobre o Brasil, sobre a missão do Brasil. E aí começou, a dona Nena Galves pegou a palavra para falar, rapidamente também, e ele começou a autografar os livros e não parava de chegar gente. E nesse dia, a gente pôde ver o tanto que ele era amado, né, pelo povo, porque as pessoas elas entravam no final do salão lá e iam mudando de cadeira, não é? Iam mudando de cadeira até chegar aqui na frente, aí chegava aqui, aí vinha, entregava o livro para a gente abria o livro, carimbava, se fosse o caso, ou vários livros, né, que eu, nesse dia foram assim, uma chuva de livros. E a gente ia passando até chegar no Chico Xavier, que estava ali. Então eu fiquei desde 8 da noite, a hora que ele chegou, meu coração disparou, né? Vi o homem pela primeira vez, né? O coração saindo pela boca, mas não podia ir lá abraçá-lo, porque estava a serviço, tinha que dar conta do serviço. Então, chegando aquele trenzinho de livros para ele, né? Me impressionou muito a vivacidade dele. Porque, em primeiro lugar, ele não recebia pessoas sentado. Ele se levantou, todas as pessoas. Eu estou falando, gente, de 10 mil pessoas. Imagina um exercício. Porque a reunião começou pontualmente às 8 da noite e terminou às 7h30 da manhã. Né? Então, quem acha que reunião espírita tem horário para terminar, não conheceu o Chico Xavier. Reunião espírita tem horário para começar, para terminar, e quando termina o serviço. Chico Xavier era assim, em Uberaba era assim, em São Paulo era assim, em Pedro Leopoldo era assim, né? E quando ele vinha a Belo Horizonte também era assim. Então, 11h30 eu fiquei ali, com fome, com sede, morrendo de sono, né? Tinha 19 anos de idade. Aquele homem de 71, parecia que ele era muito mais forte, muito mais vivo do que eu. Porque ele estava ali sempre recebendo cada pessoa de pé. Ele se levantava, recebia a pessoa, beijava, abraçava, trocava um dedo de prosa, né? E se sentava para autografar o livro, mas não entregava o livro sentado. Ele se levantava de novo para entregar de pé, olhando a pessoa, olho no olho. Quem é que faz isso, gente? Agachamento. Não, exatamente. Pensa bem. Ele tinha 71 anos de idade. Hein? Desculpa, eu não ouvi. O dobro, é o dobro, que é 2 por pessoa, 20 mil agachamentos, né? E você pensa, ele estava feliz da vida. Porque você queria ver o Chico feliz, era o Chico no meio do povo. Ele no meio do povo, ele distribuindo livros, sorrisos, abraços, conversas ao pé do ouvido, né? Porque ele trocava um dedo de prosa com cada uma daquelas pessoas. E aquilo foi muito marcante na minha vida, né? Até hoje eu fico emocionado, estou segurando aqui a emoção, porque
parece que esses 43 anos passaram muito depressa, né? Parece que foi ontem. Tal a presença dele e tudo que decorreu a partir daí, né? E eu já estava assim super cansado. Aqui são cenas nossas com ele. E É linda essa quando já estava assim, umas 15 pessoas na fila, 12 pessoas na fila, aí minha tia Naí falou, amigo, ó, Geraldinho, agora você vai receber o salário do bom trabalhador. Você trabalhou 11 horas e meia aqui, na verdade foi até mais, porque a gente chegou antes, né? A gente chegou por volta de 6h30. Você trabalhou 13 horas aqui, agora o seu salário vai ser conhecer o Chico. Nossa, que alegria. Foi um bom salário, não foi? O melhor salário. Marilene falou tudo, foi o melhor salário da minha vida. E aí a gente literalmente era dos últimos da fila e tivemos esse reencontro no qual eu não tive condição de falar nada. Fiquei com a voz embargada, as lágrimas caindo e ele nos convidando para conhecer o trabalho dele em Uberaba, né? Então foi inesquecível, já era, portanto, dia 15, que é o dia de hoje, o João Pedro lembrou, né? 15 de outubro de 1981, há 43 anos atrás. Esse homem mudou a minha vida, mudou a vida de todo mundo que ele conheceu, e é por causa dele que eu tenho vocês como amigos tão queridos, esse presente que me dá tanta alegria de viver e me renova todos os dias que eu venho aqui no Grupo Espírita Saber Amar, que eu estou com vocês, no Retiro da Luz, né, na casa de Chico Xavier, né, em todos os ambientes que foram forjados nesse amor de Chico Xavier. Então, muito obrigado a vocês todos. Eu devo muito a vocês. Tá bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Dona Susana Maia Mouzinho. Ela, uma criatura extraordinária, natural do estado do Rio Grande do Norte, essa senhora que está aqui. Né? Aqui está a Inayá, que era uma outra senhora, amiga do Chico, e o Valdo Vieira. Em 1957, ela vai conhecer Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Qual que é a situação dela? Ela era mulher de um general, lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O general era uma pessoa violenta, batia nela. Ela tinha 2 filhos pequenos. Eu vou contar, gente, apesar de ser uma coisa íntima, porque ela fazia questão de contar, né? Para a gente ver o quão importante Chico Xavier foi na vida dela. E ela, desesperada, cansada de apanhar no Rio Grande do Norte, naquela época a mulher não tinha defesa, né? Uma sociedade extremamente machista, ela teve uma coragem extraordinária de pegar os 2 filhos pequenos, que eram crianças ainda, conhecendo um servidor amigo dela, que trabalhava como estivador no Porto de Natal. Ele arrumou para ela 3 lugares clandestinos num navio para que ela fugisse de Natal para o Rio de Janeiro. E ela veio com a mão fugida do marido violento, né? Veio com a mão na frente e outra atrás, entrou com os 2 filhos pequeninos no navio em Natal e embarcou para o Rio de Janeiro, desembarcando lá como uma retirante mesmo do Nordeste, né? Sem perspectiva, sem nada. Lá, naturalmente, o marido ficou louco atrás dela, mas não encontrou-a, porque não havia registro da viagem dela, né? E lá ela pôde se refazer. Se refez, acabou estudando, foi ser auditora fiscal, depois foi trabalhar no Ministério da Educação, onde ela ascendeu e teve condição de criar os 2 filhos e formar os 2 filhos como generais do Exército. Sozinha. Mas a mágoa não saía do coração dela.
E ela ficava com aquela mágoa, né, do marido, do tanto que ela tinha sofrido com ele e tal. E em 1957, ela entrou em profunda depressão no Rio de Janeiro, porque os 2 filhos tinham ido estudar na Escola de Agulhas Negras. E se preparando para a carreira militar, e ela ficou só no Rio de Janeiro. E aí uma colega, ela já trabalhava no Ministério da Educação, uma colega falou com ela: Suzana, você já conhece Chico Xavier? Eu disse, não conheço. Por quê? Não, porque você está tão triste. Por que você não vai a Pedro Leopoldo conhecer o Chico Xavier? Eu recomendo a você, eu acho que você vai ter um apoio muito grande do Chico Xavier. Aí ela, de fato, foi, resolveu ir, comprou a passagem e veio para Pedro Leopoldo. Diz ela que chegou durante o dia, à tarde, em Pedro Leopoldo, falaram com ela, Chico Xavier trabalha no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Deu o endereço, ela foi, se encaminhou lá para o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E diz ela que chegando lá, o centro estava aberto e vazio, completamente vazio. Quando ela entra, assim meio sem graça, entrando lá no Luiz Gonzaga, ela abre a porta, tinha um senhor sentado na mesa. Era o Chico. Na mesma hora, o Chico dá adeuzinho para ela. Oi, Suzana! E ela leva um choque, porque ela pensa assim, peraí, tem outra pessoa aqui comigo? Eu não vi. Né? Ela olhou dos lados procurando, cadê a outra Suzana? Aí ele riu, sentado lá na mesa, imagina que benção, né, gente? O cara sozinho. Ele riu para ela e falou assim, é você mesma, Suzana Maia Mouzinho. Até o sobrenome completo. Aí ela ficou em choque, né? Aí era com ela mesma. Vem cá, minha nega. O Emmanuel me disse há 15 dias que você viria. E ela então foi, tremendo, se encontrar com aquele homem que ela nunca tinha visto, que ela nem conhecia a história, inclusive. Ela tinha ido lá porque falaram com ela, na repartição lá do Ministério da Educação no Rio, que ela ia melhorar se ela procurasse Chico Xavier, mas ela não tinha conhecimento da doutrina espírita, de nada. Ela não sabia nada, nem da vida do Chico. E aí ela foi tremendo, sentou-se lá na mesa sozinha com ele e eles começaram a papear. Agora a psicologia do Chico, né? Minha filha, você está muito magoada, não é? Mas esse homem não vale nada mesmo. Começou a tirar dela aquilo que estava lá agarrado na mágoa dela, né? Aí ela começou a chorar e a falar e contar para ele os dramas todos que ela viveu, as surras que ela tomava e coisas terríveis que ela viveu, né? E ela assim, mas Chico, eu sou cristã, eu quero perdoar e não consigo. Não, minha filha, mas é muito natural. Quem é que gosta de apanhar? Ninguém gosta de apanhar, não pode. Isso é uma coisa terrível. Veja você que até o apóstolo Paulo, ele também praguejou nas cartas dele. Mas como assim, Chico? Quando ele apanhou, teve uma situação nas pregações do apóstolo Paulo, que ele sofreu uma violência que foi organizada por Alexandre, o latoeiro. Quando Paulo escreve sobre esse episódio, está lá nas cartas de Paulo, ele põe assim, Alexandre, o latoeiro, me fez grande mal, que Deus lhe dê conforme as suas obras. Olha só, isso é justiça divina, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Isso, o que aconteceu? Esse approach do Chico, né? Essa empatia do Chico com a dor dela, que ela tinha vergonha, inclusive, de falar, abriu para ela
o coração. E ela pôde vamos dizer assim, de se descarregar daquele peso. Hein? Se revelar e se descarregar, se consolar. Porque às vezes a gente carrega um peso nas costas com as mágoas que nós temos da vida, não é? E ela viu que o primeiro contato dela foi com aquele Chico Xavier humano, completamente entendedor das dores humanas, compreendedor dos fardos que a gente carrega, né? Mas a história não acaba por aí, não é? Eles se tornaram grandes amigos. O Chico vai revelar a ela que, numa determinada encarnação, esses três, Susana, Valdo Vieira e Dona Inayá, foram filhos dele numa encarnação na Espanha, na cidade de Carcassonne, aliás, na França, na cidade de Carcassonne, né? Inclusive, o Valdo Vieira vai receber um livro muito lindo do espírito de Honoré de Balzac, que chama-se Cristo Espera por Ti, não é? E tudo indica que essa história tem ligação com eles. E aqui ela já mais velha, ela desencarnou recentemente, gente, com mais de 100 anos de idade. 100 anos de idade. Foi uma grande divulgadora da doutrina espírita, uma das primeiras palestrantes brasileiras que foi a Portugal falar da doutrina espírita nos Centros Espíritas de Portugal, ainda na década de 50, comissionada pelo Chico, pelo Emmanuel, né? Ela ia a Portugal na década de 60, pelo fato de ter uma vida estável, né? Ela podia viajar, os filhos já estavam criados. E, em determinado momento, aqui nós estamos com ela no Centro Espírita que ela fundou na cidade de Petrópolis, chamado Lar Espírita André Luiz Leal. E é muito curioso porque, na década de 60, o Chico vai passar por um problema de saúde muito sério, que ele tem uma hérnia abdominal, uma complicação de hérnia abdominal muito séria, e ele estava com risco, inclusive, de desencarnar. E só que o Emmanuel fala com ele assim, olha, você vai ser operado em São Paulo, mas nós não queremos ninguém de Uberaba, ninguém da sua família para te acompanhar no hospital, e ninguém de São Paulo. Você vai procurar... Isso é Emmanuel dando ordem para o Chico. Porque eles estavam sendo... Aí, espera um pouquinho, Marina. Surprise. Plim, plim. Aí o Emmanuel fala com o Chico assim, você vai ligar para a dona Susana, lá em Petrópolis, nessa época ela residia em Petrópolis, porque você vai ficar 3 meses na casa dela, em recuperação. E o médico, eu estou te adiantando pelo seguinte, o próprio médico que vai te operar em São Paulo vai dar essa determinação, que você precisa de repouso físico, não pode receber visita, vai ficar 3 meses sem contato com o espírita, com o sofredor, com tudo. Você precisa de descanso, 3 meses. E se você ficar em São Paulo, ou Uberaba, ou Pedro Leopoldo, o povo não vai te dar paz. Então você vai esconder lá em Petrópolis, na casa da Susana. Aí o Chico liga para ela. Você imagina a alegria dela, né? O que vocês acham? Você recebeu um telefone. Imagina. Chico Xavier. Eu quero ficar 3 meses nessa casa. O que vocês acham? Vocês iam chorar? Hein? De alegria, né? Vibrar, né? Como ela vibrou. Ela foi para São Paulo, acompanhou a cirurgia. Ela nos contava, né? Que quando o Chico foi operado, o cheiro de perfumes que tomou conta do andar do hospital onde o Chico foi operado, impressionava todo mundo, os médicos, os enfermeiros, as pessoas iam lá visitar, passar na porta do quarto só para sentir o cheiro. E ninguém entendia aquilo. Da onde está vindo esse cheiro? Os médicos, os enfermeiros, os administradores dos hospitais, né? E ela, conjunto com a dona Nena Gauss, minha tia-avó Nair,
falava, gente, isso é Chico Xavier, não tem explicação. Isso aí. acontece, né? É a mediunidade dele. E aí ele saiu de São Paulo, depois da recuperação, foi direto para o apartamento dela, lá em Petrópolis. E aí o Chico começa a receber na casa dela os espíritos da corte, da primeira e da segunda corte do Império do Brasil, lá em Petrópolis. Então, ele começa a receber Dom Pedro II, Dona Maria Leopoldina, a Princesa Isabel, né? Condes daquela época e tal. E revela para ela que o espírito de André Luiz, que é Carlos Chagas, na época do reinado de Dom Pedro I, era médico da corte em Petrópolis. E era pai dela. Pai dela, olha. E aí os espíritos falam com ela, através do Chico, o seguinte: Dom Pedro II, Dona Maria Leopoldina, Princesa Isabel e mais... Hein? Isso é de repouso. Isso é de repouso. Falam com ela o seguinte: olha, Suzana, nós temos um compromisso com Petrópolis. Na época do Império, no primeiro reinado e no segundo reinado, a família real brasileira, junto com toda aquela entourage, né, de condes, barões, duques, duquesas, gastava muito dinheiro nas festas nababescas do Império. Era um desperdício de dinheiro público, coisa que não acontece hoje, né, gente? Só naquela época, né? Era um desperdício de dinheiro público que, como vocês sabem, as famílias do entorno da corte não precisavam trabalhar, recebiam subvenções elevadíssimas do governo central, coisa que hoje também não acontece, né? E eles viviam no ócio, viviam nas festas, nababescas e tal. O André Luiz, naquela época, como ele era médico da corte e residia em Petrópolis, e a dona Suzana era filha dele, eles também davam esses saraus, esses banquetes, e recebiam a corte brasileira. Tanto no primeiro reinado, quanto depois que veio o segundo reinado de Dom Pedro II, porque Petrópolis era a capital, vamos dizer assim, do Império, onde eles gostavam de passar o tempo, né? E aí os espíritos falaram com ela: olha, hoje, você reencarnou com um compromisso. Naquela época, você e seu pai, que é André Luiz, vocês davam um banquete material. Agora você está sendo chamada para dar um banquete espiritual para os mesmos espíritos. Porque esse pessoal todo da corte reencarnou na favela mais pobrezinha de Petrópolis, que se chama bairro Independência. Nossa. Independência. Olha só. E ela, então, fundou, aqui nós estamos dentro do Lar Espírita André Luiz, que ela fundou logo no início, em meados da década de 60, né? Lá no bairro Independência. E nós fomos visitá-la algumas vezes lá. Aí, nesse dia, foi muito curioso, porque ela fazia, e realmente é uma comunidade muito carente, o centro existe até hoje, viu, gente? E é a comunidade mais carente de Petrópolis. E ela fazia tanto o evangelho, quanto também a distribuição de alimentos, de recursos, de cobertores no frio, brinquedo para as crianças, roupas, né? Doações, quentinhas, o que tinha para a comunidade. Aí ela me sentou aí nesse dia, aqui já era o final do trabalho de um domingo, e falou comigo assim: agora você vai ver que curioso, Geraldinho. Eu vou de propósito, porque eles passavam aqui para despedir dela, né? Todos eles gostavam muito dela. E passavam para despedir, mas eu vou colocar você do meu lado e você pergunte a eles o nome deles, que você vai ver uma coisa muito curiosa.
Aí eles passavam aqui na frente da gente, eu perguntava, como é o nome da senhora? É Maria Aparecida de Lima e Silva Albuquerque Lins Souza de Faria. Tudo assim. Qual que é o nome do senhor? José Roberto de Almeida Prado. E 15 nomes, Alcântara, gente. 15 nomes. Olha o que é o espírito. Esses pobrezinhos da favela, desculpa, hoje não pode falar isso, né? Da comunidade lá da Independência de Petrópolis, eles tinham 14, 15 nomes cada um deles. Igualzinho na época do Império. Olha como que a questão espiritual está enraizada na gente. Por isso que é difícil mudar, não é? E aí o Chico vai revelar a ela que a missão dela era essa hoje. Não mais aqueles banquetes nababescos, não mais aquelas festas de música, de bons cônvivas, né? E quitutes e tudo, mas a festa do Evangelho, falando de Jesus, falando do Consolador, do Espiritismo, para que eles pudessem renovar a sua mente, né? Então, um caso muito bonito, muito interessante, que nós aprendemos com ela. Aqui nós estamos vendo ela já quando ela residia no Rio de Janeiro, ela residia no bairro do Flamengo. Notem bem aqui esse quadro. Eu vou ampliar ele, tá? Mas tá vendo aqui esse quadro? Isso aqui é na casa dela, no apartamento do bairro do Flamengo, no Rio. O Chico também encomendou a ela que ela fizesse o culto do Evangelho no lar. E ela começou esse culto do Evangelho no lar. E quando eu passei a frequentar, quando eu ia ao Rio, né, em viagem, passava lá, era sempre aos domingos, e tinha mais ou menos umas 40 pessoas. Então, vizinhos, amigos, né, gente que vinha de fora, tudo lá no culto do Evangelho. Ela fazia a orientação do culto. E aí, um dia, o Chico vira para ela e fala assim: Suzana, como vai o culto do Evangelho no seu lar? Ela vai bem, Chico, graças a Deus, o pessoal tem gostado, está cheio, muita gente. E como vai o Paulo? E Paulo? Aí ela pensou, né, naquelas 40 pessoas que estavam lá. Paulo, Chico, acho que não tem nenhum Paulo, não, acho que você se enganou. E, não, Suzana, não enganei, não. Mas eu não estou lembrando de nenhum Paulo. Eu estou me referindo, Suzana, ao espírito de Paulo de Tarso. Aí ela levou um choque. O quê? Paulo de Tarso? Aí começou a tremer. Você está me dizendo que o espírito de Paulo de Tarso vai lá no culto do Evangelho no meu lar? Aí eu vou ficar tremendo agora, a partir de agora. Não me conta isso, Chico. Quem sou eu? Não, Suzana, ele vai sim, ele vai sim. Você sabe que a missão de Paulo, desde épocas imemoriais, ele se apiedou por causa do próprio caso dele, que era uma pessoa de poder, de dinheiro, de influência, de muito saber, não é? Um rabino do Sinédrio, e ele combateu o Cristo, foi o primeiro perseguidor do Cristo, né? Foi ele que mandou matar Estevão. Então ele guarda essa culpa na alma. Então, desde aquela época, ele se deu o compromisso de resgatar as grandes inteligências desviadas do Cristo. Foi ele que resgatou Públio Lentulus nas cinzas do Vesúvio, lá em Pompeia, quando ele desencarnou, né, quando o Vesúvio explodiu. E, atualmente, Suzana, lá no Rio de Janeiro, lá no seu culto, ele leva os políticos brasileiros desencarnados que caíram na tentação da corrupção, para que eles se aproximem do Evangelho de Jesus, para que eles compreendam os princípios fundamentais da doutrina espírita,
para que possam reencarnar de novo nas comunidades do Rio de Janeiro e refazer os caminhos, né? E é por isso que ele os leva lá. Veja bem, gente, a situação não é brincadeira, né? Aí ela falou assim, Chico, mas olha, quem sou eu para ver Paulo de Tarso? Se você mesmo já declarou, que eu já li nas suas entrevistas, que quando você estava psicografando Paulo e Estevão, você não conseguia ver Jesus, você não conseguia ver Paulo de Tarso, você só via uma luz. Que dirá eu? Aí ele virou para ela e falou assim, Suzana, mas isso era o que convinha dizer. Muito bem. Em determinado momento, ela vai visitá-lo em Uberaba. Aí lá em Uberaba, o Chico vira para ela e fala assim, Suzana, eu quero te pedir um favor. Pois não, Chico. Você, quando retornar ao Rio, procure um artista e peça a esse artista que vá na praia de Botafogo, que lá no meio dos jardins da praia de Botafogo, ali, existe uma estátua de corpo inteiro do cientista e médico brasileiro Carlos Chagas. Aí ela fala assim, mas Chico, eu não conheço nenhum artista lá no Rio. Nossa, não, Suzana, você vai conhecer. Chico era assim, viu, gente? Você vai conhecer, não preocupa não que você vai conhecer. Então, eu quero o seguinte, eu quero que você encomende, eu pago, faço questão de pagar ao rapaz ou à senhora que for fazer, mas você peça a ele o seguinte, para não retratar a estátua inteira, não, só o busto do rosto, tá bom? Do Carlos Chagas, tá bom? Aí, tá bom. Aí ela voltou para o Rio. Quando voltou para o Rio, chegou na repartição, lá no Ministério da Educação, conversa vai, conversa vem, ela conta, né? O Chico Xavier, imaginem vocês que o Chico Xavier me pediu isso. O colega dela de trabalho, que ela não sabia, estava fazendo escola de belas artes. Trabalhava do lado dela e ela não sabia. E ele, então, se predispôs para ir lá e pintou esse quadro. Tá vendo? Esse quadro aqui que estava na sala dela aqui. Aí ela ficou muito satisfeita, encomenda feita, encomenda entregue, né? Levou para o Chico o quadro, lá em Uberaba, retornou a Uberaba. Aí quando ela foi entregar o quadro para o Chico ficou numa felicidade imensa. Mas que beleza, olha que maravilha. Aí ele tirou o embrulho do quadro, né? Virou o quadro e escreveu. Dedicou o quadro a ela, escreveu atrás assim. Este é Carlos Chagas, o espírito de André Luiz. E dedica o quadro a ela. Foi a primeira revelação de Chico Xavier sobre a identidade espiritual de André Luiz, que era, de fato, o cientista, médico e pesquisador brasileiro Carlos Chagas. Mais tarde ele vai confirmar isso para nós, vai confirmar para outras pessoas, né? O Dr. Hércio Márcio Andrade, Sintra Andrade, que era diretor já desencarnado, do ID, Instituto de Difusão Espírita de Arara, São Paulo, que publicou mais de 100 livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Certa feita, ele escreveu sobre isso, né, sobre a identidade de André Luiz, no Anuário Espírita, que saiu, inclusive, no ano 2004. Ele foi visitar o Chico, ele ia lá sempre em Uberaba pegar os livros, né, para serem editados pelo ID. Chegou lá, estavam os familiares, os descendentes de Carlos Chagas. E o Chico abertamente conversando, né, com os descendentes de Carlos Chagas, os parentes, afirmando que ele era André Luiz. Aí ele ficou espantado. Então, Chico, é isso mesmo? Sim, meu filho, é isso mesmo. Aquela época a gente não podia falar, mas agora já passou. Não é?
E nós, então, colocamos essa informação no Sementeira de Luz. Bom, agora vamos sair da Dona Suzana e dar um pulo. 11 anos atrás, em 2013, nós publicamos esse livro, Depois da Travessia. Esse livro é muito lindo. É um livro que foi editado por nós, em parceria com a editora Didier de Votuporanga. Nós reunimos aí mensagens de espíritos diversos que Chico Xavier havia recebido no culto do lar da família Joviano. Vocês se lembram que nós reunimos as mensagens de Ney e o Lúcio, né? No livro Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem, e as mensagens de Emmanuel no livro Deus Conosco, as mensagens dos militares desencarnados no livro Militares do Além, mas sobraram aquelas mensagens avulsas, de espíritos diversos, de diversas condições espirituais. E nós resolvemos, junto com a Wanda Joviano, fazer, então, esse último livro dessas mensagens diversas. E é muito curioso, porque ele é um livro que vai mostrar que o Chico, na psicografia, também recebia espíritos comuns, né? Tanto espíritos problemáticos, que estavam carreando ainda no mundo espiritual as consequências dos seus delitos, sofrendo no mundo espiritual, e lá no culto da família Joviano em Pedro Leopoldo, esses espíritos se manifestavam contando o drama deles. Também haviam espíritos de condição mediana, espíritos como nós, né? Que não tem grande evolução, mas também não tem grandes débitos. Pelo menos a gente espera, né? Mas é o caso, né? E também espíritos muito iluminados. Espíritos que foram, na Terra, grandes trabalhadores da caridade e que se manifestaram através do Chico, contando a passagem, como que foi a passagem. Por isso que o livro chama-se Depois da Travessia. Então, é um livro muito curioso, porque a gente acompanha o drama de cada um deles e a história de cada um deles, né? Inclusive familiares também, do Dr. Rômulo, da Dona Maria Joviano, avós, bisavós, alguns bastante complicados, né? Tem um caso muito interessante do Dr. Rômulo e Dona Maria, porque antes, eu já havia contado aqui para vocês, mas não custa lembrar, antes deles, porque quando ele veio, ele foi doutor em agronomia e pecuária, né? Pela Universidade de Edimburgo, da Escócia, veio para o Brasil, já entrou no Ministério da Agricultura, ocupando um alto cargo. Do Rio de Janeiro veio a Pedro Leopoldo primeiro, depois foi transferido para a Fazenda Modelo de Londrina, no Paraná. Ficou lá alguns anos. Lá em Londrina, ele era o diretor da Fazenda Modelo de Londrina. Aconteceu um homicídio e um suicídio. Porque toda repartição tem isso, né? As invejas, as disputas, um querendo tomar o lugar do outro. E, em determinado momento, ele, como diretor da Fazenda, nomeou um funcionário de carreira para um cargo de chefia. Esse cargo de chefia estava sendo cobiçado por outro companheiro de trabalho, né? E aí ele não aceitou a nomeação do colega, foi lá, matou o colega, dentro da Fazenda Modelo de Londrina, e depois, arrependido do ato, se suicidou. Ai, gente, pelo amor de Deus. Né? Passou o tempo, em 1927, o Dr. Rômulo ficou muito desgostoso com isso, inclusive, né? Porque ele vivenciou isso tudo. O Dr. Rômulo veio, então, chefiar a Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Curiosamente, no culto do Evangelho, no lar da casa dele, o primeiro espírito que se manifesta para ser doutrinado é justamente o homicida-suicida. Olha, ele foi o primeiro? Foi o primeiro. Aquele que matou e se suicidou, né? Se manifesta, mostrando o
o grande drama que ele estava vivendo no mundo espiritual, pedindo orações, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, ali naquele culto do Evangelho no Lar. Veja, gente, vejam bem a importância do culto do Evangelho no Lar, que muitas vezes a gente não dá importância, hein? Levanta a mão, quem faz culto do Evangelho no Lar? Ah, mas que maravilha! Saber amar está de parabéns. Hoje eu vou dar parabéns, né, para todo mundo. Maravilha. Aí, o segundo espírito que se manifesta é o assassinado. Né? Aí ele conta também o drama dele e vai ali, de certa forma, ser convencido a perdoar. Olha que importante isso, né? Então, um caso assim, en passant. Outro caso que a gente pode destacar é o caso da dona Engrácia Ferreira. Aí um espírito elevadíssimo. Ela era tia do Dr. Rômulo Joviano, carioca. Ela não se casou, dedicou a vida inteira em cuidar dos cegos. Muito bonita. A história dela é lindíssima. Ela escreveu várias mensagens através do Chico para o Dr. Rômulo, para os familiares dele. E a mais emocionante é aquela na qual ela descreve a sua própria desencarnação no Rio de Janeiro. Ela viveu muito, ela foi uma das fundadoras no Rio do Instituto Benjamin Constant, que era um instituto que amparava os cegos na capital federal da época, que era o Rio de Janeiro. E lá ela foi das primeiras trabalhadoras a verter os livros, não somente espíritas, mas todos os livros disponíveis do português para o idioma braille, para que os cegos pudessem ler os livros. E lá, esse instituto existe até hoje, lá, como é que chama aquela? Perto de Botafogo ali, perto do... Benjamin Constant, perto do Pão de Açúcar, esse instituto, né? Ali embaixo do Pão de Açúcar. Então, Na Urca. Urca, isso mesmo, bairro da Urca, exatamente. Então, uma senhora que dedicou a vida à caridade. E quando desencarna, ela vai contar a maravilha que é a passagem dela para o mundo espiritual. Porque ela já, de princípio, ela se vê envolta numa vibração de amor, de gratidão imensa, e é transportada para uma colônia espiritual na qual ela já ingressa como trabalhadora. Gente, no dia do desencarne, hein? Olha a evolução desse espírito. Exatamente. Já desencarnou trabalhando. Passou a vida trabalhando. Por isso, gente, que a gente não deve temer a morte. A gente deve temer a vida que nós temos aqui. E devemos modificar a vida que nós temos aqui enquanto nós temos tempo de modificar a vida que nós temos aqui. Porque a vida de amanhã, do mundo espiritual, será decorrência direta da nossa vida que nós estamos fazendo aqui e agora. Essa que é a questão. E aí ela conta, né? João Pedro gosta muito dessas mensagens, que são muito emocionantes, porque ela conta que ela já começou a trabalhar lá nessa colônia espiritual de amparo aos cegos, na qual o trabalho dela era receber os cegos desencarnados. Olha que bonito isso. E aí ela nos conta, ela descreve essa colônia espiritual muito bonita, e aí ela vai contar o seguinte, ela vai contar que o que mais emocionava as fibras mais íntimas do seu coração é verificar, no momento da chegada dos cegos lá nessa colônia, eles recobrando a visão. Olha só, que eram momentos que ela se entregava às lágrimas de emoção ao verificar a misericórdia de Jesus dando de volta visão aos cegos no mundo espiritual. Cegos de nascença, cegos que passaram a vida inteira sem enxergar aqui na Terra. Mas
tem um senão. Esses que recobravam a visão, ela é muito clara. Somente eram aqueles que haviam aceitado a prova da cegueira. Sem revolta, sem murmuração, não é? Eles recobravam a visão de imediato. Aqueles que haviam, mesmo sofrendo muito, passado pela vida na cegueira, mas com revolta no coração, continuavam cegos no além. Olha que coisa. É outro ensinamento, né, gente? Então, porque se a gente sabe que não existe injustiça divina, a lei do Instituto Universal da Justiça Divina é para todos, Deus não privilegia ninguém e nem pune ninguém. Nós é que nos punimos diante dos nossos débitos passados. Então nós temos que reconhecer e aceitar tudo que nos acontece de boa mente, de bom coração, porque aí a gente vence com mais... É aquela palavra de Jesus, né? Comigo o fardo é leve, é suave, e o jugo é suave. O fardo do mundo é pesado, o jugo do mundo é terrível. Com Jesus, não. Com Jesus, o jugo é suave. Exato. E o fardo é leve. Bom, aqui nós estamos vendo, no livro também, nós incluímos as 6 ou 8, agora eu não estou bem certo, mensagens de Dona Luísa Xavier. Essa é a irmã mais velha de Chico, da casa ali, do lado da casa de Chico. Essa é Dona Luísa. Está aqui o Chico. Essa é outra, Lucila, irmã de Chico. A filha de Dona Luísa, que é a Lúcia. Ela que tinha a propriedade, quando Chico desencarnou, Chico deixou parte da casa de Chico para ela, né? É dela que nós tivemos a possibilidade de reformar a casa. Desculpa, quem que é a senhora da direita? Essa aqui? Aqui é a irmã de Chico, Lucila. A Lucila. Essa é a Luísa. Então, como vocês sabem, a Dona Luísa foi a vida inteira católica, apostólica, romana. Detestava espírita. Pensa bem. A pessoa mais importante da vida dela era Chico Xavier. É duro, né? E ela viu o povo em cima do Chico, amolando o Chico na cabeça dela, tá, gente? O Chico estava gostando da conclusão, né? Vocês sabem. Mas, para ela, o povo estava amolando o irmão dela. Seja no centro espírita, na casa dele, aquela montoeira de gente, e ela não dava sossego e ela ficava brava. Mas ela era muito gozada, ela. E então ela não gostava dos espíritas, não. Ela manteve a fé católica, apostólica romana. Aqui elas estão de novo aqui com o Chico, e aqui o casal Galves de São Paulo, a Nena e o Chico Galves, lá na casa dela. Então, ela manteve-se católica. Não queria saber de espiritismo, nunca leu o livro de Chico, nada. Mas ela amava de paixão o irmão dela. Inclusive, ela dormia, às vezes, com o Chico lá na casa dele. Tinha 2 camas lá no quarto, vocês vêem 2 camas, que ela dormia com ele lá. Aí ela desencarna, por volta, eu não sei se é 86, 85, ela desencarnou. Nós tivemos no velório dela, o Chico chorou muito, porque ele era muito ligado com ela, né? Aí o que aconteceu? Aí ela, depois, passou algum tempo, ela vai escrever através do Chico as mensagens lá em Uberaba, que nós incluímos no Depois da Travessia. E o que ela conta, gente? Ela conta que ela não aceitou a desencarnação, mas de maneira nenhuma. Primeiro ela começa a praguejar os parentes, a filha e os netos que moravam com ela, porque não respondiam a ela. Ela falava com eles, dava ordem, está acostumada, matrona, né? E ninguém, que falta de educação, que ninguém me responde. Ela própria conta, né? Ninguém me ouve, parece que eu estou invisível, eu falo com eles, eles não dão retorno, isso é um absurdo. Aí aparece para ela o irmão dela, José Xavier. Aí ela já fica assim, já tinha morrido em 1939. Que história é essa, né? Já fica
desgostosa com aquilo. Não queria saber do irmão também, não. Manda ele embora. Aí aparece a mãe dela, Dona Maria de São João de Deus, mãe de Chico. Minha filha, você já desencarnou. Eu não desencarnei coisa nenhuma. Essa casa é minha, daqui não saio. Olha o que é o apego, né? Daqui ninguém me tira. Aí, com muito custo, os espíritos resolveram trazer o espírito de Sheila. Né? Ela ficou dentro do... Aí o espírito de Sheila teve que fazer uma proteção espiritual no quarto dela. Isso ela conta, através da psicografia do Chico. Fez uma proteção espiritual no quarto dela, como se fosse um algodão, um ninho de algodão, para que ela não recebesse as vibrações negativas da Terra, né? Para protegê-la. E ali ela ficou no quarto dela muito mal-humorada durante uma semana. Até que ela cansou daquele negócio de querer conversar com a filha, com os netos, e ninguém responder, e vendo a mãe, vendo o irmão, vendo o espírito de Sheila, resolveu aceitar o convite deles para ir para uma colônia espiritual. Aí ela descreve, inclusive, o carro voador, né, que ela pegou na rua principal de Pedro Leopoldo, entrou ela com a mãe dela e Sheila atrás, o irmão José Xavier na frente com o piloto, e ela conta que o tal do carro voador acelerou na rua principal de Pedro Leopoldo e tomou voo de 45 minutos. Nossa. Até chegar no porto de destino. Chegando no porto de destino, ela já ficou satisfeita, porque logo que ela pulou do carro, ela viu 3 beatas, amigas dela de Matosinhos, da Igreja Católica. Oi, Luísa, não sei o que e tal. Ela relata, né? Deu o nome da lado dela. Eram as 3 que elas tinham o costume de rezar na Igreja de Matosinhos. Olha que coisa curiosa, né? Aí ela já ficou satisfeita, né? Aí a mãe dela levou-a para um apartamento. Ela já ficou mais feliz ainda porque ela viu o crucifixo da predileção dela. Ela viu o terço também da predileção dela. Os santos que ela admirava na Terra estavam ali representados num cômodo perto da cama. Aí a mãe dela abre a janela, olha minha filha, que beleza essa cidade. Aí ela viu uns sacerdotes católicos devidamente paramentados, cruzando para lá e para cá. E ela fala assim com a mãe dela, mas mãe, eu estou vendo padre aqui. São padres mesmo, minha filha. E aqui, então quer dizer que eu vou poder continuar com a minha fé aqui na vida espiritual? Pode, claro, perfeitamente. Por que não? A fé católica romana é uma fé muito digna, é de Deus. E esta colônia para a qual você se transpôs é uma colônia que somente recebe espíritos que na Terra foram católicos romanos. Aí ela ficou felicíssima, né? Eu vou poder me confessar? Vou poder ir à igreja? Pode, perfeitamente. Deus não violenta ninguém. Aí ela perguntou assim, e os espíritas? Não gosto de espírita, não. Eles vão me perturbar aqui? Não, não. Os espíritas não têm essa chance de sossego. Quando eles desencarnam, eles já vão trabalhar logo. Então é muito curioso esse caso, né? O Chico ria contando os casos dela. Ela era muito... Essa foto está até no Mandato de Amor. Bonita essa foto. Eles eram muito ligados, né? Porque eles, como tinham idade próxima, né? Eles viveram os mesmos dramas, né? Da morte da mãe e tudo. Aqui é o Divaldinho Matos, de Votuporanga, quando nós lançamos o livro lá na casa de Chico Xavier em 2013. Fontana está em todas, né? Olha o Alisson aqui. O Alisson diferente, né? O Eugênio. Como foi em parceria com a editora Didier de Votuporanga, nós fizemos o lançamento com o John. Com o... Cadê o... Ah, não está aqui, não. Aqui, o Divaldinho, né? De Votuporanga.
Aqui é o presidente, na época, presidente da União Espírita Mineira, Henrique Kemper Borges. Só para terminar, embora já passou aqui do horário, é importante contar isso que eu contei ontem aqui na reunião nossa. A avó dele, né, era uma pessoa extraordinária e fundou aqui em Belo Horizonte, em 1912, o segundo Centro Espírita de Belo Horizonte, que é o Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, na Avenida do Contorno, 2898. Ela com o marido, Coronel José Jorge Borges. E era uma média extraordinária, amiga das minhas tias-avós, dos meus tios-avós. Chico Xavier era rapazinho, vinha a Belo Horizonte participar das reuniões de mediunidade dela, aprendeu muito com ela, entre aspas, né, que a gente sabe que o Chico já sabia tudo. Mas naquele movimento inicial, o jovenzinho de 17, 18 anos, conheceu muito Dona Paulina Kemper Borges. Depois, a filha dela, Eugênia, vai trabalhar muito lá no Grupo Espírita Meimei, sobre o qual eu falei semana passada, né? De médium, recebendo os espíritos sofredores, recebendo os espíritos também esclarecedores. E foi uma pessoa extraordinária, ajuda muita gente, né, Marina? A Marina e o Humberto trabalham muito lá também no Meimei, sábado, né? E o espírito dela está lá ajudando. Mas a Dona Paulina, gente, em determinado momento, que é a avó do Henrique Kemper, ela vai... o Chico vai me dizer assim, aconteceu um detalhe, né, que Dona Neném Aluoto achou um caderno manuscrito datado de 1912 a 1920, contando a fundação do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade em Belo Horizonte. E ela então me pede para levar esse caderno ao Chico. O Chico fica maravilhado e começa a me contar casos desse casal, né? Paulina Kemper Borges e Coronel José Jorge Borges. E aí o Centro Espírita é reativado, ele estava desativado por mais ou menos uns 15 anos, e a pedido de Chico Xavier, no início da década de 80, a partir da descoberta desse caderno, ele foi reativado e trabalha até hoje. Então, o Chico vai me dizer, Geraldinho, a elevação espiritual da Dona Paulina é tão grande, que hoje, isso ele me falou na década de 80, né? Hoje, no mundo espiritual, Dona Paulina Kemper Borges é a diretora espiritual de todas as reuniões de desobsessão que são realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte toda. Veja bem. Né? Então, são casos e curiosidades que só o Chico pode nos dar. Imaginem bem, né? Que trabalham hercúleo essa senhora no mundo espiritual deve ter. Então, com essa, a gente vai agradecer mais uma vez a presença de todos, a alegria do convívio aqui no Grupo Espírita Saber Amar, o pessoal do Retiro da Luz que nos acompanha com tanto carinho, todos também da Casa de Chico Xavier. Então, pedir a nossa prece final hoje, pedir a nossa cara Paulinha que faça a prece final para nós. Nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Maria. E hoje também queria agradecer ao Chico pela essa presença maravilhosa, por todos os ensinamentos, por todos os cuidados que ele tem tido com a gente em nos unir e estarmos todos juntos aqui na Terra, em seu nome. Queria agradecer pelo Geraldinho, pelo João, que eles possam continuar esse trabalho lindo de amor, de paz e de alegria, hoje e ainda por muito tempo aqui junto de todos nós. Que Jesus sempre abençoe essa casa maravilhosa que nos recebe com tanto carinho e amor, e que possamos juntos crescer sempre para a paz, para o amor, para os ensinamentos de Jesus, e que possamos crescer também no Evangelho. Jesus, aumenta a nossa fé,
o nosso amor, traz o trabalho redentor para toda a nossa vida, que possamos caminhar juntos, trabalhando, melhorando, e que, quem sabe, um dia possamos chegar um pouquinho mais perto do Chico, que o Chico possa estar sempre presente em nossas vidas, nos animando, nos ensinando e trazendo a sua paz e seu amor. Que Jesus abençoe todos nós hoje e sempre, e que essa noite seja linda, maravilhosa, como sempre tem sido a cada dia aqui nesse centro. Obrigada pelo trabalho, obrigada por essa família maravilhosa que aqui temos, obrigada por todos os trabalhadores aqui, obrigada por todos que vêm aqui hoje, que sempre estão vindo, que possamos cada dia crescer e melhorar. Obrigada, Jesus, por todas essas bênçãos recebidas, que possamos sentir a sua presença hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, querida. Obrigada. Muito obrigado. Maravilha.